ya ba rumeur asili na ba fait na yango gaz Ganzumba alakisaka vérité na caméra na ye lumière à cacher na micro na ye elimo ya peur passa sango ya solo cocorico. Boa tarde, boa noite, depende mesmo na hora que você está nos seguir. Agora, bem-vindo no nosso canal Guess Ganzumba Televisão, na vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda. Da forma que escrevemos no título e da forma que vamos escrever, o nosso destino de hoje é chegar até Vila de Gamek. Mas aqui estamos na Quintana da Torada. Na Torada, vamos entrar naquele bairro de Marte, naquelas ruas do Marte, Rua 15, onde se troca dólar, aquelas ruas do Mamadu mesmo, até que vamos passar aeroporto, vamos mostrar também a beleza do aeroporto de 4 de fevereiro, né? Depois vamos passar 28 de janeiro até chegar no nosso destino de Vila de Gamek, onde vamos parar. Bonjour, bonsoir, ça dépend da oyo bozotala biso lelo, ndenge tokomi na titre ndenge tolakisa bino tobandi video na biso aonde no Kambota flash Torada tobandi video na Torada tokokota Mart oyo ezali commune oyo ba Mamadou bazalaka ebele ba Nigeria bazalaka ebele place ba changera dollar ozala na mboka mupaya oyango ozala ba dollar na yo oza posa kwanza kende na Mart ba ko changer na tomoko ya bien ko changer na baba eurote ba palanka te na ba kimbangu te ba ko lia yo ba mbongo likolo. Voilà, c'est un peu sa destination na biso les en Mart kokota kota ba veni ko kende tina aéroport ya 4 février to la sabino yango kino tokoma na destination na biso ya voilà et aquí au campo ndeza place fali pour beta qui concert awa na campo ya 1er d'agosto et aquí place to somba ki ba billet ezali awa voilà campo 1er d'agosto yango wana place au fali pour pauta ko beta concert awa na Luanda je crois le 30 août une chose comme ça. Voilà, destination la biso comme qui tina Villa de Gamek. Villa de Gamek, to le kelango à mars, to koti aéroport de 4 février to la Kisibino, kino to robima to comme tina Villa de Gamek place to Kabwana na bino. Faut boye ba ke mutozo animé vidéo oyo kombo na ye Guess Ganzumba mona bata papa bienvenue to kebana Kanza Kalem. Soki bo sepelaka mingi na musala to sala rabino bozanga te ko pesa merci l'équipe mobimba ya Guess Ganzumba. Pour avoir s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guess Ganzumba et cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ah, tu as appelé à quel type de sida? Sida de ta main. Sida de ta main. Ah, après ça, on va gomber à Bango Kaka. Bon, mon Mart. À qui j'ai Mart? À qui? Rua 12, Mart. Botala Baninga. Mart, na Rua 12. Donc, tu as avenue 12. Rue, ça le rôle là. Rue 12e rue na Mart, na commune ya Mart. Botala. Gombera bango pe kaka. Botala. Bino mo Botala. Mart. On continue. On continue. Ensemble avec vous. Continuez en mouche. E o Marte e os portugueses deixaram? Deixaram, né? Quem povoou o Marte são os nigerianos, malianos, os eritreanos. A pessoa que vive muito aqui são os malianos, nigerianos, né? Yeah. Muito dólar, câmbio de dólar. Voilà. Passar lá negócio na bangoia para dólar. Voilà. On continue. Rua 16. Rua 12. Rua 12. 12e rue. 12e rue. Rua 12. 12e rue. Voilà. Mart. Et viramos aqui. Essa é Rua 13e rue. Oh, 13e rue. 13e rue na Marte. Hein? Voltamos nós aqui? Para entrar na 14. Para entrar na 14, né? Yeah.
14e rue na Marthe, rue 14. Gauche também viver aqui. Aqui também as casas são caras, né? É? São. É. Casa, vida, tudo caro. Porque aqui é cidade mesmo. Cidade. Voilà, o bagombe na bango. Angolesa na bagombe bele na Marthe o pesa ka gombe na bango. Marthe o pega eza gombe na bango. A toza na 14e rue na Marthe. Voilà. Koto bat bazalaka mingi koto eza ba Nigérian ou ba Malien pour basalaka ba commerce na bango ya échange ya dollar. Ça va commerce na bango échange ya dollar. Et puis très attention, ba bourlador pe baza bele aqui também tem muitos bourlador. Muitos. Yeah, Rua 15, famoso rua mesmo do troca do dólar, Rua 15. Yeah. Rua 15. Quand on peut moi escroc baza penza et belé, donc ce qu'on y est, faut faire très attention, très sévère. Ah, on a avenue Oyo, na commune Oyo ya Marthe. Et ça commune a frapper et belé, ba men et belé. Voilà, c'est un peu ça. Mais bazara bande ko na biso, tout ça ko boni. Mingi za ba Nigeria, ba Malien. Les bazara koto. On continue. Tu as toujours la Marthe. Comme ça y est? Ça y est par la rue 17. Non, ça y est par la rue 17. Chegal Subila no aéroport, né? Yeah. On continue. Tout Marthe. On continue. Rua 17, 17e rue. 17e rue na Marthe. Toujours na Angola. Marthe, voilà. On continue, 17e rue. Marthe tem quantas ruas? Marthe tem 20 ruas. 20 ruas? Ok. On continue ensemble avec vous. Ce qui vous s'appelle la raming et la moussala to c'est la rabino bozanga raté copé sa merci une équipe Mobimba Guez Ganzumba télévision. Ça y est, nous à 17. Là, nous sommes sortis dans 17e rue de la commune de Marthe. Esse troço que liga o viaduto e a Torada chama-se Avenida Manuel Alves de Pinho. Avenida Manuel Alves de Pinhos. Voilà, donc avenue Oyo Manuel Alves de Pinhos. Voilà, avenue au pays en Mimiti aéroport, tu sais. Esse lado também Marthe? Não? Aeroporto. E esse aqui é... Esse é o centro de formação da TAG. Ah, ok. Acesso sim. Centro de instituição da TAG. Vem lá, se inscreve, estuda, depois consegue um trabalho. Também o campo de futebol do Asa, também aqui dentro. Ah, campo de futebol do Asa, né? Asa, é. Voilà, so ok Boye, ok Marthe, ok Nangambu kuna Kasenda, né? Naquele outro lado é Kasenda, Majansi e Marthe, onde saímos. Estamos subindo esse viaduto que se chama de aeroporto, né? E aí que é o aeroporto de 4 de fevereiro. Vocês vão ver também a beleza. Tô comparé, hein? Voilà, on a Touti Marthe, Nangambu kuna Kasenda, Kasenda place mon père bien. Quand j'arrive dans la commune de Kasenda, directement je pense à mon ami Abigail Kassanda. Abigail Kassanda, l'actrice, la star
notre groupe Sinarc. Voilà. Nangambu kunande aéroport il y a 4 février. To comparer aéroport il y a 4 février na aéroport international d'Enjili. To comparer yango. On continue. Ngarafa maintenant. Mon embouteillage. Pour tala ba saut de moto ba ninga ba sala sala. C'est hora de ponta. Essa é hora de ponta, hora de engarrafamento. Né? Os trabalhadores estão voltar para casa. Então voltar para casa, sim, já. Na mboka ya ba creche, sili na bango, na yango gaz ganzumba, alakisaka vérité, na caméra yeah. Bien à quartier, na micro na ye, elimo ya peuple, andasango ya solo, kokoriko, na Angola na Afrique, basaya yo. On continue, big salutation à mon vieux ingénieur qui a chanté, hein, qui a fait un très bon son, une très belle chanson pour notre canal des Ganzumba Télévision. Voilà. Oupa là. On continue. Engarrafamento, meu Deus. Aqui para ali, já é a Avenida 21 de Janeiro. A partir de lá, daí a Avenida do 21 de Janeiro. Vamos ver. Ah, bem. Kobanda aqui no kuna eza Avenida 21 de Janvier. Janeiro, janvier, 21, 21. Voilà. Wow. Angola, venha, mamãe. Entrada do aeroporto, tout bom, on a connu ça aéroport. Aéroport, il y a 4 février, Yangoyo. Arrivage, chegadas, de partout, da partidas. Aéroport, aéroport, il y a Luanda, aéroport international, il y a Luanda. Aéroport international, il y a Luanda, Yangoyo, Tokomi, Yangoyo. Oh, il y a aéroport international, il y a Luanda. Il y a aéroport international, il y a Luanda. Et ça qui. Aí, né? Devemos teclar lá. Et là, il faut finir, voilà, et les qui, ceux qui au parquet Mutuka. Na batan au parquet awa, et là, on dégo la qui 5 minutes au sali na aéroport, et après au refuta mbongo non. Significa essas coisas, se você mesmo para o carro, os minutos que você vai fazer, essas coisas que vai ajudar para mostrar os minutos que você vai pagar também lá, né? Yeah. Mas não vamos parar. Não. Aéroport international de 4 février na Bendango, Bomoniango. Aéroport international de 4 février. Significa que esse aeroporto construíram isso 4 février? Depois do 4, deu-se esse nome porque 4 de fevereiro foi o início da luta armada. Por que não deram o nome de 4 de fevereiro? Parece que para aeroport 4 février. Na Simakunande, lá atrás que tem os voos, né? Lá mesmo atrás que tem os voos. Na Simakunande, place ba avion ezali, mais aéroport international il y a Luanda, yango soko koti na kati kuna oloba pena ke poto. Yeah. So koti na kati kuna na kati nde place omona pena ke na poto. Kobuka na tse. Place ndo komona pena ke na poto, voilà, et kangami barrière wana kangami. Faut koti saboro yo. Après omona kuna ko fongwama. Voilà, puissant, on continue. Oui. Ah ouais, allez, tout le monde après. 1, 2, 3, 4. Wouh! Ça y est, mouche. Voilà, aéroport Yangoyo. Aéroport Yangoyo. Aéroport, il y a 4 février, il y a Ngoyo. Au lingo qui est de Poto, au lingo qui est de Congo, on reçoit vol. Ah ouais.
à part aéroport oyo aéroport mususu pe ezali basali ya kitoko koleka oyo eza novo aéroport de Agostine Netu oyo ezali na province ya Ikolo Bengu eza na ba vidéo oyo tolakisaki bino kuna. On continue, voilà, on continue. Luanda tabuni tout seul tatfala. Eh, Luanda. Epa, voltamos mesmo no engarrafamento. Descemos só lá no embaixo para vos mostrar o aeroporto. Da forma que vos mostrar o aeroporto, subimos de novo para ir até Vila de Gamec, aonde é o nosso destino de hoje. Vamos! On continue. On continue, on continue. Tokitaki na sepo to lakisa bino aéroport tomati sous likolo pota la construction baninga batonga banzela na bango tomati poto zo siko Villa de Gamec ensemble avec vous eza destination na biso ya lelo. On continue. Embouteillage, hein? KFC, em francês KFC. Yeah. Se você quer mesmo comer um bom frango, chega lá. Mas lá já é Cacenda. É Cacenda. Cacenda lá, yeah. Filho, boa tarde. Está em casa? Viste a mensagem? Não. Mandei uma mensagem. Então veja. Vê a mensagem. É normal? Normal. Não, Unitel. É para tirar aquela carne aí. Tá bom. Aqui não tem nenhuma mensagem. É sim. Mira, tá aquela carne aí. Dimari. Alô? Ô Marcelo, como é que passa o dia? Tá passando bem. A barriga já não tá doendo? Não. Ah, tá bom. Então eu tô a caminho. Esse é o terminal de carga militar. Terminal de carga. Carga. Até o aeroporto doméstico, até o terminal de carga, a seguir terminal militar. Cacenda. Cacenda Squad. Mais biloko wana verbe omona eza balishu na Angola tobwakaka fulu te ke o mwatiti aye opesi ye 3000 francs 5000 francs ebwaka elo te na Angola obwakaka lishu to fulu gratuitement. Donc oye na olongo na fulu na ona ndaku na yo oye nango ti libanda na prince ba contecteur wana ba conteneur bomoni wana ya verre oye obwaki na bongo mas no Congo lishu si paga ba detalhe lishu da tua casa você tem que pagar. Tem aquele juiz que vem e recolhe, você lhe paga, pode ser 3.000 francs congolais, 5.000, e eles levam a detação aonde? Mas aqui em Angola, tem lixo em casa, vem com isso até na estrada, mete naquele contector verde. Também tem empresa de
E a empresa de lixo vem e leva até onde não sei se fica com aqueles lixos. Eles andam a fabricar gás e se andam a fabricar o quê? Eles que sabem. Só que facilitou os povos, porque os povos não pagam nem o Kwanza para deitar os lixos. Pagando. Como? Já na energia. É? Você que a energia está cara. E tem lá a porcentagem do lixo e da água. Sério? Você não sabe disso? Não sei. Sim, só que as empresas de lixo não são sérias. Como assim? É uma porcentagem para o lixo. Eles andam a buscar isso no quê? Ao pagar energia. Eles andam a buscar isso, não entende? Só que agora tá, eu acho que porque muitas empresas não estão a ser responsáveis. Parece que cortaram, mas não via no lixo. Via já da energia e água. Agora já não fazem recolha nos bairros, só mesmo aqui nas vias principais. O quê? Essas empresas de recolha de lixo. É, Já não entram nos bairros. não entra mais nos bairros, já. Só mesmo na via pública, nesse contentor já está cheio. Yeah. Mas o governo paga. Né? Retira uma parte na cota da luz e água. Excusez-nous pour notre embouteillage ou Moutier. Ah, avenida do 28 de janeiro, né? Avenida 21 de janeiro. Yeah. A Tozana, avenida de 21 janvier. E Essa avenida vai até o viaduto ou a rotunda do Mirantes. Né? O Mirantes é bem já Futungo. Futungo do Bela já, né? Yeah. Aí nas bombas do Mirantes. Todo essa aqui, Cacenda sempre, né? Cacenda. Cacenda Squad. Cacenda é um bom bairro também, hein? Cacenda está muito congolês. Vive muitos congoleses, né? Yeah. Mas aqueles congoleses que pegam um pouco de dinheiro. Porque aqui as casas são um pouco, né? Estamos aí a descer para o antigo controle. Sagrada Esperança. Quer terminar de carga? A FAPA é aqui. FAPA. FAPA. Significa que é FAPA? Força Aérea. Ah, ok. On continue. Vamos passar samba? Não. Não, né? Samba para esse lado. Desse lado, né? Vamos passar Rocha Moagem. Rocha, né? E a... Vamos passar Rocha Padaria, Rocha Pinto. E a... On continue. Macon. Vamos passar Macó também, né? Rocha. E terminamos na Vila do Café. Aqui sempre é 21 de janeiro. No que bairro? Bairro Rocha. Aqui já é Rocha, né? Rocha Pinto. Aí se vai, leva até onde? Aí, leva até onde? Na Praia da Babunda, não tem controle. Ah, ok. Ah, tu na commune, il y a Rocha. Rocha et Angoyo. Ou avenue toujours de 21 de janvier, 28 de janeiro. On continue. Ensemble avec vous. Antigamente, nos anos
chover, tá dois minutos. Terminar. Aí oceano, né? Sim, Aí oceano, né? exato. Aqui é tipo, no Congo se podemos comparar tipo pompage, Mbinza pompage. Si, essa é a Mbinza pompage, Mbinza, oyo banzela mai, tutu pokuna na suka mai ezali océan eza kuna. Voilà, bon moni pe banzibinda pompage banzela mai net ezalaka, na suka eza fleuve et puis na seboye de ekendaka presse. Voilà. Ya tava dizendo? Antigamente a paragem interprovincial era aí na Rocha, nessa perna estava a subir. Já para as províncias era bem. Essas paragens, Macron, todo mundo quer aqui no Rocha. Não importa qual é o município, vai ir na província. Pambo, Pinheiro, Ito, Sul, era tudo aí. Essa aqui é o Rocha Pinto. Rocha Pinto. Mordeluja. E aqui é Rocha Padaria. Rocha Padaria. Padaria. É por causa daquela padaria, né? Rocha Pinto, Rocha Padaria, esquerda, direita. Ok. Marte. Toza na Rocha Padaria, na Rocha Pinto, na gauche Rocha Pinto, na droite Rocha Padaria. Na veni oyo na Prince oyo babenga yango Prince ya 21 de janvier. So tobito comparer yango na ba commune ya Congo Kinshasa, eza lokola baktoa na Mbinza banzela mai po kuna na suka kuna océan ezali. Bomoni pe nzela Mbinza pompage te banzela mai wana ba Kinsuka ba nzela mai kuna ba Mbinza ba DGC. Des à la PK Prince boye pembeni kuna mai. E aqueles mares, aquelas quando chove anda encher, não entra naquelas casas da pessoa. A maré não enche quando chove. Então não enche, né? Ela enche quando lá nas zonas polares aquece. Quando aquece, o gelo derrete. Donc voilà. Com a ventania, a onda vai para a estrada, a água vai para a estrada. Ok. Mas no Congo enche? Enche, a maré enche. Não enche por causa da chuva. Enche por causa do gelo que derrete. Mas no Congo se chove boi. Enche, entra até nas casas da pessoa, começa a tomar matar a pessoa. Mas o Congo tem mar. Aquele mar, sim, que se chama Rio. Rio, né? Posso dizer Rio. Rio com água na chuva tem que encher mesmo. Rio. Se chama Fleuve Congo. É Rio. Que separa Congo Brazzaville com Congo Kinshasa. É Rio, né? Rio Kinshasa. Nós aqui temos também um rio tipo do Congo. O Rio Kwanza. Rio Kwanza, separa quem? Separa qual esteira? Separa Kwanza Sul e Kwanza Norte. Lá veja. É grande. É grande, sim, é perigoso. É grande. Só que no Congo, o oceano está só na província de Congo Central, lá perto do Soyo ou Cabinda lá. Não está vendo aquele oceano do Soyo Cabinda? Tem assim no Congo. Mas na província, não capital tipo aqui. No capital não tem oceano. Tem. Donc tobanda oloba ke na Congo océan ezalaka na Congo central oyo na frontière ya Cabinda na ba Mwanda ya Mwanda mesmo. Na ba Mwanda só que juste que na capitale ya Kinshasa océan ezalaka te. Et puis une chose encore à lobby na biso kuna na fleuve soki mbula ebeti makasi etondaka ekotelaka bato ntina bandako oyo bazalaka na vanda na bambinza pompage kuna na banzela mai na ba DGC. Mais awa etondaka penza te nayebi te basala nini vraiment mpona yango. Tokomi na Macon terminal ya Macon awa. Kasi okokende ba province na yo ozwa kara Macon ezalaka awa na Rocha ne
Rocha. Esse aqui é o Ambo Express, aí Macron. Yeah. E a entrada para ele para Tinton. A entrada do Catim, Praça do Catinto é aí lá, né? Yeah. Voilà. Moni ba entreprise en autobanda lo ba ya lishu ya ngoyo. Moni ba yaka ba ye moni bango ba longo ba tona ba lati ba vert. Ba ye ba longo la ba salité o peuple e yaki e boaki gratuitement wana et bango ba ye ba zu yango ba ke ko boaka yango. C'est un peu ça. C'est aussi une bonne chose non na Kinshasa peut to créer entreprise moko ya bongo peuple ba zo yaka ko boaka ba biloko na ba tseba ba poubelle na ba prince. Car la poubelle qui n'est pas au salaire, poubelle qui n'est pas au salaire. Voilà, c'est un peu ça. Les poubelles qui n'est pas au foot, ça m'a 500 000. Mais bon, ça sera gratuit. Donc, entreprise moro ya poubelle, balon la base foulou, bati ba prince, bati ba liche. Donc ba foulou, na balabala et peuple, ceux qui foulent le toni dans donc abimi la prince, aboua quitte. À l'entreprise on a Jésus et ça là qui mboke à la propre. Mboke à la propre. Voilà. C'est un peu ça. On continue. C'est la famille, ya. On continue toujours. Papa ovandi na lola nakabeli obomo inanga lokola fololo soko sepeli na libonza nanga kosepelo salela ngangolu yokalo sambo tango kopesanga bozwi ata melinga yo nasengi ozala na ngelongo tokomaki na suka nalingaka yo ayaya. Opa, on continue. Nalingaka yo alingaka yo ese que caramelo filhote lá então vocês por quê? Vamos ver um pão aí na tela de metal é mais forte. Tens filhos? Eu tenho 2 filhos. Estão no Congo? Estão na França. Estão na França. E já foram? Foram já. Mais aqui. Sim. Estão sofrendo. Não estão a sofrer. Não, aqui. Eles vão vir mais aqui, estão sofrendo assim. Combustível sobe. Papa ovandi na lola. São grandes? Grandes já, já. Elo bomo inanga lokola fulolo toko sepeli na libonza nanga tokolingo salela ngangolu yokalo sambo tango kopesa ges bozwi ata opimeli asengi ozala na yelongo loko na ntina suka nalingaka yo nalingaka yo. On continue, sempre Rocha, né? Estamos na Gamek. Gamek, Vila de Gamek. Não, Gamek à direita. Ah, Gamek à direito, né? Ok. Ah, tô comi na Gamek, tô tiki Rocha, tô comi na Gamek. Olio mituna mille une question tunande nalakisa yo nzambe alliance olio oloba nga nasimbikisi akande nalakisa yo sekra losambo olie naloba olie oloba akande nalakisa yo
Baluka baluka yeah yo yeah. Lelo lelo yeah yo. Lelo lelo Olio mituna mille une question tunande na lakisa yo secret na ngai. Olio yo lubanga na simba kisi akande na lakisa yo secret ya Yesu. Naluka baluka ye yo na basale linga lelo lelo ye yo lelo lelo On continue, on continue, on continue. Nazanga baboti namitungisa te ozali nzambe ya baorphelin. Ah yes, on continue, on continue. On continue. Muitas empresas de carro, né? Um dia também tem que ter esses tipos de carro. Vou comprar. Esses carros mesmo luxuosos. Nos papoite. Yeah. Aceleração, essa não é essa aqui. Yeah. Ainda tá cheio lá sozinho. Yeah. O estômago me doeu. Tô bombando a reserva aqui. É assim que vai direto até Golf 2. É esse, né? Não? Essa vai dar da vila. Também. Aqui é onde? Estamos já para a vila. Estamos a entrar para a vila? Essa estrada da vila? Estamos no Gamec. Estamos no Gamec. Ok. Aqui é Gamec, né? Gamec. Ah, tu as na Gamec, tu combines na Gamec. Disons, ils toujours car le cola. Tu as un binza, donc ils ont binza na bango, hein? Binza na bango yango yo. Donc commune Angalie na bango, quartier Mbinza, donc yango yo yangola yango yo. On continue. Quero voltar mais no poder para cá. Nosso presidente Kabila, quero voltar mais no poder para cá. Não sei se eles querem voltar. Mas ele é cidadão congolês. Sim, quero concorrer mais para quê? Porque ele quer dar uma vida Não tem muito tempo aí no poder. Não, mas de verdade, não sei se eu posso falar isso aqui mesmo no vídeo. Bah, não dá. Não dá, é? Mas eu tenho que falar, porque eu sou mesmo uma pessoa que anda a dar informações. Tem a pessoa que anda a dizer que no tempo do Kabila ele estava a viver bem. Claramente,
dólar no tempo do Kabila era 19. Tipo 100 dólares, 190 mil. Mas agora adiante, na hora do Fatih Beton, dólar subiu, bué. Agora é 26. Tipo 100 dólares é 260 mil. Yeah. E as coisas subiram no Congo. As coisas subiram. Não. Alô? Eu estou andando com cliente. É quem? Chico? É o Diniz. Estou com cliente, estou andando com cliente. Malugou. Não subiaste porque você também sujo, já. Tá fixe. É mesmo assim. Você que está treinando de manhã. Só que no tempo também do Kabila, maternidade não era grátis. A escola também das crianças não estava a se pagar. Mas agora no tempo do quê? Cada pessoa está a fazer as coisas na maneira dele. Sim. Podemos dizer mais? O Kabila. Os povos, não sei se os povos como eles estão, choram. Chora No Kabila. tempo. E até os outros que estão a falar, mas no tempo do Kabila estavam. Sim, porque no tempo do Kabila tinha pão de 100, tinha pão de 200. Mas aqui não tem pão mais de 200, 400 para cima. Tá lá, velho. Agora, no tempo do Fatih, 100 de lá. Não tem valor, vem comprar com isso o quê? Mabelé? Fatih quem? Você quer... Tshisekedi, Fatih Beton. Sabe por que o pão era barato? Por quê? Para te distrair. Quando você está a comer, você esquece, você não pensa Mas muito. o que é que os povos reclamam? O povo reclama a vida social, não é isso? Sim, tá boa. Tipo, os congoleses andam a dizer que Angola é bom mais que Congo. Por quê? Porque paga casa. No Congo não tem casa de 10 dólares, não tem. Mas aqui tem casa de 10 dólares, de 10 mil. Tem. Sabe, isso é uma maneira de roubar mesmo bem. Sim, não faz mal. E dá comida. Se você está Agora tá vendo? Se você está a me roubar, mas estás a me dar uma vida que eu estou a pagar casa bem, estou a comer bem, estou a vestir bem, é isso que os povos reclamam. Aquele é tempo determinado. Vou fazer o quê? Vou reclamar mais quê? Me diz. É o que o Zedu também fez. É isso, por que então a pessoa anda a gostar muito do Zedu? Só que ele agora deixou o país aonde? Na merda. Aham. Porque será que os mesmos preços que existiam no tempo do Zedu é os mesmos preços que existem hoje? Não. Subiram. E por isso os povos estão a reclamar. Uma vida que não costumamos levar e isso que vocês estão nos dar, não vai dar. É isso também que está acontecendo lá. Também eu estou a ver que em todos os países de África agora as coisas são assim, as coisas estão a subir mesmo. No Brazzaville está a reclamar, Nigéria está a reclamar, e o que? Camerão está a reclamar, Angola está a reclamar, mas É as dívidas. Sabe onde que não estão reclamando? Onde? Estamos na Vila do Gamec. Estamos na Vila do Gamec, né? Não estão reclamando é Burkina Faso. Burkina Faso que não está a reclamar, né? Aí no Traoré. E a no Traoré, viste? Viste? Por quê? Porque ele tem vontade de governar, de fazer bem para Então, o irmão dele. Viste? Ele é burkinabé mesmo, não é estrangeiro. Não é estrangeiro. Ele mesmo do país. Mas Tshisekedi também é congolês. Tshisekedi Sim, congolês de sangue do pai e do mãe. É da mãe, sim. é descendência de outros países. Como assim? Os pais dele saíram de outros países para ir do Congo. Saíram onde? Oh. Uma pessoa que é da terra não pode fazer passar mal ao teu irmão. Não, o Tshisekedi mesmo é congolês. É mesmo congolês. Nós conhecemos mesmo a casa mesmo do que é da família do Tshisekedi. Está mesmo naquele bairro que eu te falei, Limete. No 10e, tipo no Rua 10. Rua 10 do Limete. Estamos lá, família dele mesmo. Mas pai vive lá. Sabe que o Jelo é congolês. Da forma que a pessoa anda a dizer que é congolês do Katanga. Sim. Katanga É Congo, né? Katanga é Congo. Tá. Por isso é que mesmo Angola que é. Esse momento é quanto?
Está muito caro. Por isso é que Angola e Congo são mesmo sempre assim. Vem aqui, recebem bilhete de identidade para votar. Bah, o nosso objetivo não é falar sobre essas coisas, mas da forma que somos também os povos cidadãos, devemos também às vezes falar, não estamos a ofender, não estamos ofensando ninguém, estamos sempre a falar para melhorar a situação mesmo da vida dos povos, porque aqui adiante os povos estão a chorar muito. Continuamos os nossos objetivos de vos mostrar a beleza do país de Angola. Aqui estamos na vila de Gamek, né? Senhora, vai sair um vapor para baixo. On continue. Yeah. Muito like. Né? Amém. Amém. Isso que queremos. Voilà, on était en train de dire que... Voilà, mon ami m'a posé la question par rapport à Ndenge Bakimisu Bazo réclamer Kabila na Congo. Kabila Zonga. Et ça, na Bamisu peut réclamer Kabila. On a tant payé au Kabila Zaki na Bokondi na Congo. Na tant Tshisekedi na Bokondi. Différence c'est Zali. Marambu ya bien pe Zali na ngambo Tshisekedi. Na marambu pe ya bien pe Zaki pe na ngambo Kabila. Net. Na ngambo Kabila, classe Zaki au felete, maternité Zaki au felete. Mais na tant Tshisekedi eza au fele. Sauf que na tangu ya Tshisekedi Babiloko emati trop. Natanga Kabila lipa 100 ezalaki lipa 200 ezalaki mais natanga Tshisekedi ezali sous-souté. Natanga Kabila dollar ezalaki 19. 100 dollars ezalaki 190 000 mais lelo natanga ya Tshisekedi 100 dollars ekomi 260 000 ekiti kute utako za 280 000 mais ekiti na 260 000. Espérons que Nzamba sala ba biloko ekita po eloko au peuple sengaka eza nini baza bien azolia bien azofuta ndako moins cher azolata azolala bien azosala vie na ye bien ata bino gouvernement bozoyiba na bino okipete pona nini po ya yebi ke aliaka ne bien azwaka salaire ne ata afutaka ndako moins cher courant ekendaka te mai ekendaka te aoreklame na tozoyiba me libumu eza ya kotonda moya reklame eza te eza lokola mpe ndeko na nga uti olobaka na ntango ya zedu na tango ya Jean Lorenzo différence pesali na tango ya zedu babiloko ezalaki moins cher mais na tango ya Jean Lorenzo babiloko emati eloko ni zedu banda osala azopesa pauvre vie moko ya bien ofutaka ndako moins cher oliaka moins cher olataka bien tout wana ata azoyiba na ye moyeto kipe koyiba wana eza te ponga peuple nazo vivre bien azotongela biso banzela kitoko bandako kitoko siko différence ni ezali et puis nga na omona kaka lelo bamboka nyonso tu ya Afrique ezolela lela mais ndeko nanga etsalobi na bamboka nyonso tu ya Afrique ezolela te lokola Burkina Faso place Traoré azali ba olela te será eu acho que eles também ali tem algo que estão a chorar também tem algo que estão a chorar também será que todos os povos do Burkina Faso não choram os outros choram também não Então aplaudir para caralho. nem Ele foi no Tribunal Internacional, saiu lá mesmo livre. Falaram, não, tá aí à vontade. Se você está fazendo bem. Eliminou dívida com o FMI. é Não tem dívida. não tem mais dívida com eles mesmos que estão a explotar agora. Está a formar o povo dele. Aquela aí não estava formando, você estava sendo corrupto com França. Os franceses estão a chorar. Ok. Todos franceses. Voilà botala siko bote ya baninga baminda wana epelaka na butu bo epela yango bango te kufaka te pelaka kaka ebandi de kopela mais toza heure nini 17h nous sommes 17h heure de Luanda baminda de ebandi opela na ba caméra toujours de surveillance au bomon eleki wana eza ba caméra de surveillance. Voilà, on continue. Ah toza na villa de Gamek. Villa de Gamek. Villa de Gamek.
Avenida Pedro de Castro. Avenida Pedro. Ok. Essa aqui que vai até Palanca. Passa Palanca, Shoprite. Yeah. Passa Golf 2, onde vamos parar. Yeah. Vamos parar. On continue. Hoje meu engarrafamento, já. Porra. É por isso eu não gosto de bombar nos dias da semana. Gosto só domingo já, a pessoa está em casa, estão na igreja. Yeah. Assim vai até onde? É Fubu. Fubu. Ah, ok. Fubu, Dangeré. Dangeré lá no lado do que? Do... Bonde Chapé. No lado do Benfica. Dangeré. Ah. Continue. Nous acheminons vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. So vous sepeli mingi na musala to sali bino bozanga te kopesa merci l'équipe Mobimba Guest Ganzumba télévision. Pour d'abord s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guest Ganzumba, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Centre commercial Chiami, centre commercial Kero Chiami, yango lisusu awa. Centre commercial shopping Chiami, yeah. Kero. Bah na posa ba publicité bo benga numéro za na sa téléphone to télévision na yo toza wana pona kosala bino ba publicité bien oza na marque déposée na yo oza na salon de coiffure na boutique d'habillement oza na empresa oza na entreprise oza posé yebana tout ça la publicité ya bien message moko lingo pesa équipe Mobimba Guest Ganzumba TV toza wana pona ko satisfaire bino. Yeah, on continue. Estamos a chegar mocado no fim do nosso vídeo de hoje. Se você gostou mesmo do vídeo, você deve falar muito obrigado na toda a equipe de Guest Ganzumba Televisão. Estou a pedir àquela pessoa ainda que não se inscreveu no canal de se inscrever, de teclar aquelas coisas para não começar a faltar os vídeos que vamos começar a publicar. Yeah. Aquela pessoa que merece mesmo uma boa publicidade, um bom marketing, liga mesmo aquele número que está embaixo do seu telefone ou televisão. Toda a equipe de Guest Ganzumba Televisão estamos lá para vos satisfazer, fazer uma boa publicidade para vocês. Yeah. On continue. Muito obrigado para vocês todos. Merci mingi à mon patron, bienvenue Tukebana Kanza Caleb, Bana Nyonso Yassina, mon président Bosco Bumba, maman Micheline Ganzumba, Maître Ben Motema ya maman. Yeah. Maître Ben Papicho Ganzumba. On continue. Ma maman Stéphanie Ganzumba, maman que j'aime beaucoup. Ma petite sœur Maravilia. Mon frère Aristote. Julienne Bissiono, la Cléopâtre. La lumière. Botebele na Bino Nyonso tout. Botebele na Evani. Lana. Brianna, ma préférée. Inaya Enaya. Mbotebele na Bino Nyonso tout. Nzambe na nga batela bino boye bakena lela bino. Ya fort. On continue. Daqui a nada vamos chegar até no triângulo do Golfo 2 e vamos se separar lá. Aqui chegamos aonde? Quintalão do Petro. Hã? Estamos no quintalão
Quintalan, yeah, Quintalan, yeah. Nzela ya Angola ndezaka minene fort. Gamepa. Toleki Gamepa. Bizaria. Aqui tudo é Golf Doge, né? Tudo é Golf Doge. O mobile, ando vivo. Aha! Golf Doge, eza lokola victoire. Il y a le centre et à Luanda, place de transport, nous sommes n'importe quelle heure au Goya. Ah, dans le roi la victoire, n'importe quelle heure au Goya, nous sommes transport, nous sommes à Kinshasa. Golf Doge, eza le roi victoire. Donc, eza le roi commune à Kalam. Voilà. C'est-à-dire, la commune à Kalam. Il y a Angola. Précisément, on a Matongé, to victoire. Non, sa casa. Foi na falência, né? Essa aqui foi na falência, foi? Funciona. Funciona? Ah. A falência. E aquela aí? É a empresa que estava aqui. Isso era Interpark. Ah, nossa casa. Essa nossa casa é supermercado, né? Yeah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pas la soirée, mais c'était un nom que... Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Quant à moi, Gaze, Ganzumba va là, nous trions pas par là, ben qui va par là? Non. Là, on entre là, yeah, si. Golf Doge. Golf Doge. Mobile. Mobile. Merci Mingi pour Nabino tout bozaki on a pour Rolanda vidéo na biso kino na suka. Je vous dis encore une fois merci. Quant à moi, Guess Ganzumba, mon abata papa bienvenue tout Kebana Kanza Kaleb, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Namboka ya barume asili na bafe na yango Gas Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à cacher.